Bom, Samson Flexor é um artista que nasceu no que hoje é a Moldávia, na época antigo Império Russo, em 1907, né? E ele teve a sua formação como artista em Paris. Não só estudou, mas também exibiu muito, participou de muitas exposições em Paris. Isso até o início da guerra, né? E ele é um artista assim, do século XX, da vanguarda europeia. Então, no início da carreira, ele tentava alguns estilos, então meio um pós-impressionismo, com alguns tons expressionistas. Com o final da guerra, ele estava casado, tinha 2 filhos, e a situação estava muito difícil, com racionamento de comida, enfim, a França devastada. E ele foi convidado a organizar uma exposição do grupo de artistas independentes franceses, do qual ele fazia parte, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na Galeria Prestes Maia. Então, em 46, é a primeira vez que o Flexor vem ao Brasil. Ele vem no mesmo navio que o Léon Degas, que foi o primeiro diretor do MAN de São Paulo, um crítico belga, conhecido, sobretudo, né, a atuação dele é principalmente uma atuação como um incentivador da abstração. E os dois se tornam muito próximos e combinam, né, entre eles que eles iriam fazer o proselitismo da abstração no Brasil. Então, se a gente for pensar na arte moderna que surgiu no Brasil, né, ali na década de 20, esse ano a gente está comemorando, né, o centenário da semana e tudo isso, era uma arte de vanguarda, mas era uma arte absolutamente figurativa. Não existia abstração no Brasil. Hoje em dia a gente olha para obras abstratas com muito mais naturalidade, mas naquela época foi uma espécie de choque, né? Ao mesmo tempo, foi uma época de muita efervescência cultural em São Paulo, Rio de Janeiro. Então a abstração estava começando a ser introduzida aqui no Brasil. E o Flexor é, sobretudo, conhecido por ser um dos pais da abstração, né? Um dos fundadores do movimento abstrato no Brasil. Então ele participa da primeira exposição do MAN de São Paulo, então essa é uma coincidência muito feliz, eu diria. E não só isso, ele continua tendo um relacionamento com o MAN através das décadas, então ele faz diversas exposições aqui ao longo dos anos. Então, essa amostra, Samson Flexor, além do moderno, ela praticamente começa com a chegada do Flexor no Brasil. Então, a primeira sala que a gente tem aqui cobre basicamente a década de 50, quando o Flexor estava realmente muito alinhado com a questão da abstração. Foi também nos anos 50 que ele fundou o Ateliê Abstração, que era basicamente uma escola onde ele ensinava, né, vários artistas jovens, emergentes, os princípios da abstração. Então, nos anos 50, quando ele chega, se você observar as obras que estão aqui na exposição, elas ainda são alinhadas muito a um cubismo sintético. Então, não é uma abstração pura, né? São obras do final da década de 40, em que ele se encanta com a cultura brasileira. Então, a temática é muito brasileira, é a música, é o samba, é o barroco. Então, apesar de ser uma espécie de geometrização da figura, porque a figura está presente ainda, esse tipo de arte já era considerado muito polêmico aqui no Brasil. Aí, logo no princípio dos anos 50, ele já passa a fazer o que a gente pode chamar de abstração pura, ou seja, a figura já não está mais presente. Então, ele explora muito a abstração geométrica. É o momento em que está surgindo aqui também o concretismo. Em alguns momentos, a obra do Flexor é estilisticamente muito similar à obra dos concretistas, embora ele nunca tenha se afiliado ao movimento. Então, no final da década de 50, o Flexor é convidado a fazer uma exposição individual em uma galeria em Nova York. E ele visita muitos museus e galerias e vê, pela primeira vez, a obra dos expressionistas abstratos. Quando ele retorna ao Brasil, ele já não se convence mais que o caminho para a pintura dele seria continuar trabalhando nessa abstração geométrica pura, né? Esse pensamento matemático, enfim. E ele passa a ainda utilizar essa estrutura, mas a estrutura se torna subjacente ao trabalho.
Então, os planos começam a se esfumar. Ele começa a migrar para uma paleta muito mais limitada, em que ele pode trabalhar o chiaro escuro, a profundidade, as transparências. Então, ele diverge ali, né, da obra pela qual ele era conhecido e pela qual ele tinha obtido muito sucesso, mas sem medo de transformar a pintura dele. Então, ele parte para esse novo caminho, né, que vai desembocar ali na segunda sala da exposição, no que ele próprio chamava de abstração lírica. Ele usa esse termo abstração lírica porque o termo mais comum na época era abstração informal. Segundo o próprio Flexor, ele dizia o informal não existe, porque sempre há forma. Mesmo que essa forma não seja uma forma geométrica, delineada, a forma está sempre ali, e essa forma pode ser boa ou ruim. E aí ele começa a explorar o gesto. A gente tem um conjunto ali de 3 obras que são bastante gestuais, né? É uma tinta preta, assim, que é realmente o gesto se destaca. E aos poucos essa pintura vai se adensando, a matéria da pintura vai se adensando. Então ele começa a olhar um pouco mais ali para essa questão da materialidade da própria pintura, né? Na década de 50, quando a obra dele era muito ligada à abstração geométrica, os estudos eram feitos a lápis, né? Eram desenhos que eram muito precisos, matematicamente calculados, enfim. Na medida em que ele passa a adotar esse estilo da abstração lírica, os estudos passam a ser feitos em aquarela, porque a aquarela é um meio que permite explorar com mais complexidade a questão das transparências, da cor, da luminosidade, né, do claro escuro. Então, aqui na exposição a gente tem essa grande parede de aquarelas, a maioria delas dos anos 60, né, que coincide com essa virada, né, para a abstração lírica. Então, na medida que a pintura dele começa a se adensar em termos de matéria, né, ele continua explorando o movimento, mas esses movimentos se condensam nessas formas que ele vai chamar de meteoritos ou elãs, que são esses impulsos vitais, né? Então, a gente tem uma grande série de trabalhos aqui na exposição em torno dessa ideia dos meteoritos e dos elãs, que remetem ao mesmo tempo a essa dimensão cósmica, mas também a uma dimensão microscópica, né? Apesar de não serem figurativos, né? São obras absolutamente abstratas, mas ele já traz essas referências a essas outras dimensões, né? Em 62, ele viaja para a Europa e passa o ano inteiro ocupando o ateliê que ele tinha ocupado antes da guerra, em Paris, né? Isso 62, 63. Quando ele vai para Paris, essas formas, né, dos elãs e meteoritos que exploravam muito o movimento começam a desacelerar, né? Então, se nos elãs e meteoritos ele olhava para o movimento vetorial das formas, né, na superfície pictórica, isso passa a se condensar. Quando essas formas se condensam, a matéria em torno da figura começa a se levantar. E os colegas dele de Paris começaram a dizer: poxa, essas formas nos lembram as pedras semipreciosas do Brasil, né? Então, ele chama essa série de pedras, a partir desse comentário. Dessas pedras começam a surgir o que ele chama de aberturas. E aqui acho talvez importante fazer esse parênteses e dizer que o Flexor era um artista muito intelectual. Então, mesmo antes da guerra, ele já tinha muito interesse pela espiritualidade, mas também mais tarde, o ateliê dele vira uma espécie de epicentro, né, de intelectuais de várias áreas que discutem assuntos relativos, sei lá, filosofia, espiritualidade, política. Enfim, ele era uma pessoa muito atenta a vários assuntos. Então, quando surgem as aberturas na obra dele, né, que são essas grandes formas arredondadas, que parecem uma espécie de crateras, ele faz uma certa analogia entre as aberturas e a existência humana.
Então ele diz que, como na existência humana, você encontra uma abertura, mas por trás dessa abertura pode ser que exista um obstáculo. Mas aí você olha para esse obstáculo e procura uma outra abertura. Então ele compara isso à existência humana, né, de uma maneira muito filosófica. E aí, em 65, Flexor é convidado a fazer uma grande exposição retrospectiva em um museu em Genebra, que chama Musée Raff. Ele faz uma seleção de mais de 100 obras de diferentes períodos, né? E apresenta nessa exposição, que foi aparentemente um grande sucesso de público, de crítica. No final da exposição, o museu enviou para ele todas as resenhas que foram publicadas. E uma delas chamou a atenção do Flexor, que foi de um pequeno jornal de Grenoble, em que o crítico dizia que essas aberturas lembravam o olho do Ciclope. Então, quando ele volta ao Brasil, né, após a exposição, ele começa a produzir essas figuras que são mais antropomórficas, né? Porque essas aberturas elas apareciam em grandes figuras verticais que ainda eram figuras amorfas. Mas na volta ao Brasil, elas se tornam uma espécie de olho do Ciclope e são meio um pretexto para se começar uma volta à figuração. Em 64, a gente tem, como todo mundo sabe, o golpe militar, que para o Flexor foi um grande choque, como, né, um judeu que já tinha vivido um regime opressor na França ocupada, ter escolhido o Brasil como um novo mundo, né, o país de escolha dele, e ter que enfrentar um golpe militar foi um grande choque. Ao mesmo tempo, ele foi diagnosticado com uma doença terminal. E ele próprio considerava a obra tardia dele como a obra que tinha atingido a potência máxima. Então, o argumento é que a maioria do público e dos críticos conhece a obra do Flexor dos anos 50. Essa obra é associada a um certo otimismo, a uma modernização do país, uma obra mais alegre, mais solar. Mas ele continuou produzindo até o final da vida, né? Então, nesse momento, em 1967, é a primeira vez que o Flexor exibe esse conjunto de obras chamados bípedes, né? Os bípedes são o quê, né? Eles são essas grandes telas monumentais, né? Monumentais em relação aos outros trabalhos dele, em que aparecem essas figuras que são antropomórficas, mas não são totalmente humanas, absolutamente grotescas e um tanto ancestrais. Então, o que ele está querendo refletir ali é essa humanidade, né, daquele momento. A Bienal de 67 é conhecida como a Bienal da Arte Pop. Então, naquele momento, não era esse tipo de arte que estava, né, em destaque. Em 68, o MAN do Rio de Janeiro organiza uma grande retrospectiva e para essa exposição o Flexor produz 5 bípedes que são um conjunto sob o mesmo título de homenagem ao Marquês de Sade. Então a gente tem 2 exemplares dele aqui, dessa série, um deles é da coleção do MAN de São Paulo, cujo título original era Parto ou Aborto. Então, cada uma dessas figuras tem uma simbologia para o Flexor, né? Mas elas são todas figuras um tanto dúbias. Então, a outra tela que a gente tem aqui é o gendarme, que é um pouco esse homem meio tanque, que está bem aqui atrás. Ele é o opressor, mas ele também é o oprimido. Então, nessas figuras, existe sempre essa dualidade, né? Não é simplesmente uma visão acusatória ou definitiva. Ele transita muito nessa ambiguidade. Ele fala muito dos bípedes como uma espécie de teste de Rorschach. Ou seja, até certo ponto, essa pintura é inconsciente. Mas aí ele empurra a pintura num sentido antropomórfico. Dentro desse conjunto do Marquês de Sade, tem uma tela que infelizmente não está aqui na exposição, que é a Justine. Então, cada uma dessas figuras representa uma coisa um tanto trágica, né? É o opressor que é oprimido,
É o parto, que é o aborto, que representa a juventude daquela época. Mas a Justine, que é a vítima do romance do Sade, é para ele também a esperança, porque ele diz que é a mulher que é quem continua. Então, na última sala, a gente tem já os bípedes brancos. Eu acho que em contraposição a esses bípedes dessa sala, que carregam muito esse caráter de opressão e de peso, né? Eles são figuras sólidas. Os bípedes brancos, eles já são muito mais etéreos. Então, o próprio corpo, né, dentro desses bípedes já está se desfazendo, se dilacerando. E é o momento em que o flexor já está sofrendo muito com a doença, ele já está muito debilitado. Então, de certa forma, eles são um reflexo desse corpo, né, que já está se desfazendo. Num dado momento, voltam também os sólidos geométricos, então ele mistura esse corpo já aí quase completamente dilacerado, meio se apoiando ali naqueles sólidos geométricos. E, por final, uma das últimas figuras humanas, né, que surgem em sua integridade na obra do Flexor são esses nus femininos, né? Então, eu quis terminar essa exposição com uma espécie de, pelo menos um pouco de esperança, né? Porque é a mulher que continua.